Fala, meus amores, tudo beleza? Larissa Zilli aqui para te trazer um vídeo fantástico sobre como você vai trabalhar as suas sombras, as suas dores como minas de ouro para solucionar a sua vida, todas as questões da sua vida, para enxergar os seus objetivos por meio das suas sombras. As sombras, elas são diamantes não lapidados. O que significa isso? Todas as suas dores, todos os seus obstáculos são sombras, são pedras no seu caminho. Só que essas pedras, elas não podem simplesmente ser pegas e jogadas fora. Você precisa pegar essas pedras na sua mão, olhar para ela, para que você consiga enxergar lá dentro o tesouro que tem dentro dela, e aí você vai trabalhar essa pedra, você vai lapidar essa pedra para que ela transforme no seu diamante. E hoje eu vou usar um exemplo que está saindo aí na mídia agora. Vou usar o exemplo da Adriana Santana e do Rodrigão, que é um casal, e o Rodrigão foi internado essa semana. Ele tava doente, então ele foi internado, ficou um tempão, eles fazendo suspense, não falavam qual era a doença dele e tal, e ficou todo mundo lá, né, dias e dias esperando alguém falar o que ele tinha. Então ficou esse suspense durante muito tempo, durante dias, né, acho que 6, 7 dias, até que veio lá um médico amigo deles e explicou o que ele tinha. Por que eu vou usar essa história para falar sobre sombras, sobre lapidar a tua sombra e sobre encontrar o tesouro escondido por trás das sombras? Porque por conta da forma como esse casal levou a vida deles, ele chegou a materializar essa questão. Ele materializou muito dinheiro junto com a mulher dele, uma vida de sucesso, um casamento incrível, mas ao mesmo tempo, paralelamente, ele estava produzindo e materializando essa doença por não ter observado essa sombra, olhado para essa sombra, cuidado dessa sombra, que é uma parte dele que está em sofrimento. Então ele não teve essa sensibilidade de enxergar isso e aí fazer fazer a cura completa da vida, né? Porque ele está na abundância do relacionamento, ele está na abundância da família, ele está na abundância dos negócios, mas a abundância da saúde parecia que era uma abundância da saúde, porque vive uma vida regrada, faz exercícios, come bem, não toma bebida alcoólica, vive na igreja, fazendo louvor para Deus, mas materializou uma doença grave, uma doença séria, tanto é que ele está 7 dias no hospital, teve que fazer já 2 cirurgias e talvez tenha que fazer um tratamento longo aí para corrigir. A gente espera que não, que já seja corrigido rápido, que ele não precise estender o tratamento, claro que a gente espera isso, né? Mas como? Como? A pergunta é, como que uma pessoa tão bem-sucedida, que tem tudo, inclusive tem tanta conexão com Deus, consegue consegue materializar uma doença em si mesma? Que coisa tão estranha. Por que a conexão que eles têm com Deus, que eles vendem tanto lá no Instagram deles, que eles são tão conectados com Deus, por que essa conexão com Deus não livrou ele desse castigo material? Né? A maioria das pessoas perguntam isso. Nossa, mas é tão conectado com Deus e materializou uma doença dessa e tá doente? Vocês não falam materializou, vocês falam tá doente. Onde já se viu? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A materialização da doença dele tem a ver com as emoções dele, com os pensamentos dele. Não tem nada a ver com Deus. Então, vamos lá. A gente tem uma máquina aqui para carregar o nosso ser superior
dentro aqui do planeta Terra, que é o nosso corpo. Só que esse corpo, ele tem um computador, certo? A nossa mente, beleza? E a gente tem a mente e a gente tem as emoções que fazem parte do nosso ego, né? Então, o corpo, ele tem, é o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. Tudo isso faz parte do nosso ego. O ego é o nosso veículo para a gente se movimentar aqui no planeta Terra. É o nosso veículo onde o nosso ser superior, a nossa divindade acopla para poder esquecer que é um ser superior e viver a experiência de estar na 3D sem saber que é a fonte e materializar os desejos e os objetivos, né? E passar por desafios e experiências aqui no planeta Terra para desenvolver habilidades que o nosso ser superior ainda não desenvolveu. Então é para isso que a gente está aqui no planeta Terra, nos divertindo aqui, tá certo? Ou sofrendo, você escolhe, ou você se diverte ou você sofre. Apesar de você achar de você poder achar que não é a sua escolha, sim, é a nossa escolha e você tá aqui aprendendo nesse canal. Eu vou falar muito sobre isso, então daqui a pouco você vai começar a entender que são nossas escolhas que acabam determinando tudo que acontece com a gente aqui. Calma, não se assusta, vai fazer sentido. Alguma hora vai fazer sentido o que eu falo, beleza? Então, vamos lá. Como que um casal tão bem sucedido pode chegar a ter uma doença, um cara novo, né? Um cara super novo, como pode chegar a ter uma doença dessa? Bom, é bem simples, gente. Os nossos pensamentos, não, as nossas emoções geram pensamentos. Os dois acoplados materializam a nossa realidade. Então, na questão de emoções, de casamento, de família, de filhos, de dinheiro, de negócios, ele estava bem resolvido. Só que ele produziu uma doença no corpo dele. Então, ele como ele mesmo, ele como ser humano, ele como pessoa, não estava bem resolvido. Ele, com relação a ele, com relação ao que ele estava se tornando, a como ele estava vivendo, né? As escolhas que ele fez para chegar nesse patamar, tudo que ele fez, tudo que ele construiu, não estava fazendo sentido. Então ele estava descalibrado nessa área. A frequência dele não estava em uma frequência de produtividade, de abundância, de prosperidade, ele com ele mesmo. Então, ele acabou produzindo essa doença, materializando essa doença dele por causa das emoções e dos pensamentos que ele tinha exatamente nesta área da vida. Então, vamos lá. Tudo começou, por que eu vou contar essa história, né? Porque tudo começou porque eu admiro essa família, né? Eu admiro, eles são um casal que tem bastante tempo juntos, eles eram do Big Brother, né? Eu admiro a forma como eles levaram a vida deles juntos. Então, eu vou contar como é que foi a história deles, no meu ponto de vista, pelo que eles mostram na internet, né? Então, os dois se encontraram no Big Brother, eram novinhos, né? Uma Coré e um Hades, né? Uma Coré e um Hermes, uma Coré e um Hermes, vai? Dois deuses lá, tentando amadurecer, né? Então, eles se conectaram lá no Big Brother, ficaram juntos, saíram do Big Brother e resolveram ficar juntos, né? Ficaram juntos e começaram a construir a vida deles aqui fora. Ele era cantor e foi atrás, vivia nos palcos, presta atenção nisso, ele vivia nos palcos cantando, né, se aparecendo, mostrando o seu talento, e ela fazia, ela era dentista, ela fazia odonto para ser dentista, ela fazia faculdade, e no tempo livre dela,
ela começou a usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho para ela fazer, para ela dar dicas, né? Dicas da Adriana, faça você mesma. Então, lá atrás, ela começou com essa história de faça você mesmo, dando diquinha, e começou a criar a comunidade dela dentro do Instagram, enquanto ela fazia a faculdade dela e tal, bonitinha, para ser alguém na vida. Enquanto isso, ele estava bombando, né, em dupla sertaneja, andando pelo Brasil afora, ganhou o dinheiro dele, né, se apresentando e tudo mais, tá. Ele nos palcos e ela atrás, nos bastidores, vivendo uma vida de bastidor, mas tentando ganhar a vida aqui na internet, porque ela tinha feito uma certa fama lá no Big Brother, e aí ela não largou a vida dela antiga, mas começou uma vida nova aqui fora, utilizando o Instagram. Não sei se utilizava o YouTube, mas eu sei que eu vi no Instagram, tá? Aí o que acontece? Dentro desse processo, ela começou a crescer no Instagram e a carreira dele começou a ficar difícil. A carreira dele começou a ficar complicada. E ela crescendo. Então, ele era o provedor, ele era o grande e ela era uma menina simples que fazia odonto e que estava tentando a vida na internet. Aí ele ajudava ela financeiramente, pelo que eu lembro, parece que até ele pagou comida, pagou faculdade, né? Alguma mensalidade, alguma coisa assim. Ele ajudava ela financeiramente, e eles eram um casal bem unido e estavam crescendo juntos. Lindo, maravilhoso. Eu e meu marido, exatamente a mesma coisa, por isso que eu acho bonito eles como casal, porque é a mesma coisa que eu vivi, eles viveram e eu acho lindo. Eles juntos, né, unidos, vivendo. Só que a posição era ele se mostrando, todo mundo vendo ele e ela por trás, comendo quieto. Mesma coisa que aconteceu no meu casamento. Meu marido médico, bem-sucedido, e eu tava lá, dona de casa, cuidando dos meus filhos, né? E nem pensava em fazer nada do que eu faço hoje. Mesma coisa, exatamente igual. Até que ela começou a crescer bastante e a carreira dele não estava deixando ele satisfeito. Parece que aconteceu alguma coisa negativa lá na carreira dele e ele cancelou, ele separou da dupla e tal, não sei o quê. E eu lembro disso. Eu não sei o que é, porque nunca me interessou saber o que aconteceu na carreira dele. A única coisa que eu sei, também não fui pesquisar, porque eu vou falar para vocês apenas o que eu sei. Não me interessa muito sobre a vida deles, né? Detalhes por detalhes. Só o que eu vou falar já dá para vocês enxergarem a materialização da doença, né? Então aconteceu alguma coisa negativa lá que tirou ele dos palcos. E ela continuou nos palcos e crescendo cada vez mais no Instagram. Então ela trabalhava horrores, ela postava anúncio para trocentas lojas, ela vendia tudo no Instagram dela, sapato, coisa de casa e foto, eu não sei o que. Eu sei que ela trabalhava 24 horas por dia e ele nos bastidores. Ele diminuiu diminuiu a carreira dele, ele saiu, ele quebrou a questão da carreira dele e começou a tentar uma nova carreira agora na internet, né? Eu não sei se ele quis parar de cantar ou se foi questão de circunstância, também não pesquisei, não quero saber. Eu só sei que ela ia crescendo, ela precisava de ajuda, o dinheiro começou a entrar muito do lado dela e ele, como parceiro, ele foi para os bastidores e, pelo que eu entendo, ele foi estudar para saber como que ele ia movimentar aquela grana, como que ele ia fazer aquela grana crescer, como que eles iam ficar grandes. Então ele saiu do palco, foi pro bastidor, ela saiu do bastidor e foi pro palco. Ela ficou na frente e ele atrás. Então ela ficou lá na frente e o dinheiro vinha por meio dela e ele trabalhava o dinheiro atrás. Quando eu e o meu marido entramos nessa posição em que eu entrei
para o mundo do trading, depois eu entrei aqui para o YouTube e eu fazia o dinheiro e ele ficou atrás, nos bastidores. Não era mais eu, esposa do médico, né? Era ele, marido daquela pessoa lá. Muda, a energia mudou. Então a gente fez uma troca energética, né? Eu fiquei na frente e ele ficou atrás dos bastidores cuidando das crianças, cuidando do dinheiro, porque eu só confiava nele em ficar com os meus filhos, né? Então, ele diminuiu a velocidade de expansão da carreira dele e eu aumentei a velocidade de expansão da minha. A mesma coisa que aconteceu lá do outro lado, né? Aí o dinheiro entrava, ele coordenava os investimentos e o Rodrigo lá do outro lado também. A Adriana trazia, né, de rodo a grana, porque ela começou a explodir, e ele coordenava a organização por trás, inclusive cuidava das crianças, levava para a escola, fazia isso, fazia aquilo, enquanto ela estava trabalhando loucamente, porque daí eles formaram a família, teve um filho, depois teve o outro filho, e foi indo, foi indo, foi indo. Aí, o que aconteceu? Ele palco, sai do palco para ficar para trás. O papel dele é fundamental no crescimento do casal, fundamental, porque se ela não tem essa base que ela tem por trás, que é esse homem de confiança, né, onde ela pode se jogar lá para frente, e ele lá atrás sustentando tudo, todo esse sucesso não acontece, porque o sucesso é do casal. Mas a galera daqui da frente não enxerga isso, não enxerga o combo. E ele sente. Por quê? Porque começaram a falar que ele vivia nas costas dela. Começaram a falar isso, né? Começaram a falar dela e que ele estava atrás. E ele estava atrás, mas ele não vivia nas costas. Era o fato da existência dele ali, naquele ambiente, com aqueles cuidados com ela e com a família, e com o dinheiro, com os negócios que fazia ela ser tão próspera aqui na frente das câmeras, né? É o combo da prosperidade. Quem eu seria sem o meu marido? Será que eu seria maior do que eu sou hoje? Será que ele me travou de crescer? Ou será que eu cresci porque ele existia na minha vida? Eu acredito que eu cresci porque a minha família existia. Porque a minha família me impulsionou para crescer. Eu acredito nisso. Porém, quando a gente fez essa troca de lugar, eu também tive problemas na minha família. Também tivemos graves problemas aqui dentro. Só que como eu sempre estou atenta para todas essas questões de energia, de campo, a minha fé não é uma fé cega. Eu entendo o meu corpo, eu entendo o meu campo e eu entendo a minha conexão com Deus. Então eu trabalho os três. Eu trabalho a saúde do meu corpo por meio dos meus pensamentos e das minhas emoções. Eu trabalho o meu campo eletromagnético por meio dos meus pensamentos, das minhas emoções e da minha conexão com Deus, com a fonte. Então, eu passo a maior parte do tempo buscando essa conexão com a fonte, que é o bem-estar, que eu falo tanto para vocês, viver sem preocupações, viver no bem-estar, porque é essa tríade de corpo físico, campo eletromagnético e conexão com a fonte que vai fazer com que a vida fique bem. Quando eu percebi que o fato do meu marido ter ficado muito no bastidor e eu estar muito na frente começou a afetar a energia dele e afetar o nosso casamento. Como foi que afetou o nosso casamento? Começou a ficar nebuloso, eu sentia peso. Eu sentia uma coisa estranha. Eu sou sensitiva, eu sou empata, né? Então eu sinto que tem coisa errada. E eu olhava para ele e eu via o peso nele. E aí eu sentia muita dor nas costas, dor no pescoço. Então, como eu sou muito ligada a essas questões emocionais, o que o meu
corpo quer dizer com essa dor nas costas, com essa dor no pescoço, com essa sensação de medo, de peso? O que que meu corpo quer dizer? Aí eu estudei o meu corpo, eu estudei o que estava acontecendo na nossa vida e eu olhei para a cara dele e falei, é isso, tá acontecendo assim, assim, assim. Quando eu cheguei com a bomba e joguei no colo dele, ele olhou para mim e falou, é isso, tá acontecendo isso mesmo dentro de mim. Aí eu falei, então a gente tem que resolver isso agora. Agora, isso tem que acabar agora. E aí a gente tomou decisões dentro da nossa vida individual e coletiva, de família, casamento, e cada um executou as decisões. Eu posso falar num outro vídeo sobre essa história. A gente executou tudo aquilo e a gente transformou. Então, ele transformou a energia, eu transformei a energia e o conjunto transformou a energia e aquilo acabou. Acabou. Eu senti aquela sensação, buscar para saber de onde que estava vindo aquela coisa horrorosa que eu estava sentindo, encontrar, porque eu pedi para a fonte trazer para mim, para eu enxergar, encontrar o local onde era que estava acontecendo aquilo, conversar com o meu marido sobre o assunto, ele sentir que era aquilo mesmo, que eu estava falando, tudo que estava passando na cabeça dele. Então eu falei para ele sobre os pensamentos, sobre as sensações, sobre tudo que estava passando na cabeça dele. E ele, é isso, tá passando tudo isso na minha cabeça. A gente juntou tudo e ele aceitou fazer a transformação junto comigo pra gente continuar expandindo, ao invés da gente materializar desgraça. Certo? Como a minha vida e a vida do meu marido tem muita conexão com o caminho que da Adriana Santana e do Rodrigão, eu tô usando a minha vida e a vida dela para fazer comparação, certo? Mas a sua pode ser assim também. Você pode estar aí com o seu marido e um cresce, o outro cresce, daí muda as energias. E essa mudança de energia, se vocês não prestarem bem atenção nas nuances da mudança de energia, o que acontece? Abala o campo. Então, voltando lá para Adriana e para o Rodrigo, ele ficou no bastidor e ela ficou na frente e eles foram construindo a vida deles, foram crescendo, ela crescendo, a empresa crescendo no Instagram, até que ela começou a diminuir, ela entrou para a igreja, ela virou evangélica, acho que começou a ler a Bíblia, e ela começou com a história de que o homem tem que ser o provedor, o homem tem que estar na frente, e a mulher tem que ser feminina, e a mulher não pode estar na frente, a mulher tem que estar em casa e o homem tá fora. Que é essa questão aí do que os evangélicos falam muito, né? É uma questão religiosa, né? Que o campo coletivo da igreja católica e da igreja evangélica colocam a mulher atrás e o homem na frente. E aí o que começou a acontecer? Dentro do casamento deles, começaram a mexer essa energia, né? Então, para ele, não devia estar sendo confortável todo o tempo ele ficar no bastidor, certo? Durante todo esse processo. Porém, como todas as outras áreas dele, todas as outras áreas da vida dele estavam indo muito bem, ele não olhava para essa sombra e fazia todo o resto crescer. A sombra estava quietinha, lá, escondida, e ele crescendo todo o resto. Ele fazendo todo o resto crescer, junto com ela. Ela, na frente, também não gostava de estar na frente, porque muitas vezes ela ia trabalhar e era ele que ficava com as crianças e colocava as crianças dormir, e ela se ressentia disso. Ela ficava triste com isso. Isso eu nunca permiti que acontecesse na minha vida. Eu nunca deixei o dinheiro e o trabalho ser maiores que a minha maternidade. Eu nunca permiti isso. Sou eu que coloco as minhas crianças para dormir.
eu durmo com elas. Me convidaram para ir para não sei aonde, para não sei o quê, para fazer podcast, para crescer. Infinitas oportunidades de crescer financeiramente, de crescer dentro da internet. Só que as minhas crianças eram pequenas e eu nunca permiti que o dinheiro ficasse acima, que a minha fama ficasse acima da minha maternidade. Por quê? Por quê? Porque para mim, Larissa, isso seria uma dor tão grande que nenhum dinheiro no mundo ia conseguir curar. Nenhuma fama no mundo iria conseguir curar a dor de saber que eu não estava colocando os meus meninos na cama dormir. Que eu não estava vivendo a vida deles com eles. O dia com eles. Nada do planeta Terra, nada que existe aqui neste planeta foi capaz de comprar, porque aqui no planeta Terra são compras, né? Essa sensação. Então eu nunca permiti que nada estivesse acima da minha maternidade, nem eu mesma. Nem eu, nem as minhas vontades, nem as vontades do meu marido, nem as vontades da minha empresa, do meu sucesso, do YouTube, do Instagram, nada. Nunca permiti que nada tivesse acima da minha maternidade, do meu relacionamento com eles. Nem as minhas sombras familiares, nem nada, nunca suplantou. Nunca. No meu caso, no caso da Larissa. E aí, eu poderia ter expandido muito mais financeiramente na internet e crescido a minha empresa? Poderia ter explodido muito mais se toda essa energia que eu canalizei para minha maternidade tivesse sido canalizada para o meu trabalho. Mas eu não fiz isso. Diferente dela, ela fez. Ela canalizou muita energia no trabalho, muita energia, e ele fez o papel que ela gostaria de estar fazendo. Então, dentro do relacionamento de filhos, né, pai e mãe, marido e mulher não, no relacionamento de pai e mãe eu acho que teve uma inversão ali para eles, né? E aí eles estão vivendo isso, essa materialização agora. Como eles inverteram, o que aconteceu? Ela, dentro do coração, sentia uma dorzinha, mas ela falava, estou fazendo isso pela minha família. E ele lá atrás sentia uma dorzinha no coração porque ele queria estar na frente, mas ele falava, estou fazendo isso pela minha família. E realmente eles estavam fazendo aquilo pela família, certo? Eles cresceram, a família deles cresceu, eles cresceram pela família, as empresas são da família, é tudo o combo deles, eles juntos. Eu não permiti isso, né? O meu marido foi cuidar das crianças, ele poderia ter feito tudo isso, mas eu não permiti que fosse tirada de mim a maternidade que eu acredito que seja a maternidade. Eu acredito que seja a maternidade. Prestem bem atenção, é a minha visão. A visão dela é diferente, por isso que ela conseguiu fazer. Ela conseguiu seguir, ela conseguiu crescer o tanto que eles sonhavam que eles deveriam crescer financeiramente. Aí, quando eles entraram para a igreja, eles viram essas inversões de valor. E aí, eles começaram um processo de mudança. E ele começou a dar mais atenção para os negócios, agora com ele na frente dos negócios. E ela começou a vir para o bastidor, cuidar mais da família, cuidar dela, fazer o papel feminino que a igreja prega que tem que ser feito. E ele começou a fazer o papel de estar na frente. Ela
fica em casa e ele vai. E aí eles começaram a fazer a transição, tanto é que eles abriram uma outra empresa para trabalhar na internet, eles vendiam um curso que tinha um nome, eles vendiam um curso de marketing para ensinar as meninas seguidoras dela a se tornar empreendedora. E aí eles abriram uma outra empresa, The Next, sei lá, em que ele é o cabeça. Ele dá as aulas, ele ensina. Então eles começaram a fazer essa inversão energética. Cada um estar na posição que gostaria de estar. Porém, o fato dele ter se colocado tanto tempo naquela posição, durante tanto tempo, e dentro dele, devia ter sim uma sombra com relação a isso. E ele suprimiu a sombra. Ela deve ter trabalhado isso na terapia, então ela foi, tanto é que ela tá saudável, ela tá bem. Ela foi trabalhando isso e pra ela, como que eu sei disso? Porque eu vi um reels que ela fez, eu não sigo eles, então eu não sigo a vida deles, mas eu sei coisas pontuais. Eu vi um reels que ela fez em que ela falava que era esse ano, ou no máximo ano passado, que ela falava que era a primeira vez que o papai tinha ido trabalhar e ela estava colocando as crianças na cama. Como isso era gratificante para ela. Ele foi e ela ficou. E ela não sabia que ela ia conseguir fazer isso e ela estava muito feliz com isso e Então, agora vamos focar na sombra dele. Essa inversão que eles fizeram lá atrás pela família travou uma sombra lá. Ele congelou a sombra, não olhou mais para a sombra, não trabalhou a sombra e a sombra ficou comendo a energia dele lá, porque ele não olhava para ela, Ela trabalhou a sombra. O fato dela estar na frente e não poder colocar as crianças dormir, ela trabalhou essa sombra, tanto é que ela tem um relacionamento maravilhoso com as crianças e isso não atrapalhou. Certo? Então ela trabalhou essa sombra, ela se libertou dessas crenças, né? Mas ele, em algum momento, ele com ele mesmo congelou esse processo. Ele congelou essa sombra, não olhou para ela e continuou vivendo. E toda vez que era tocado nesse assunto de inversão de papel, de casamento, de e ele estava atrás e ela na frente, aquilo colocava mais energia na sombra e ela ia crescendo, mas ele não olhava para ela, e ela ia crescendo, e ela ia crescendo, e ela ia crescendo, e ela ia crescendo, e ela ia crescendo. Aí, quando veio essa inversão de valores, que daí ele ficou na frente, o que aconteceu? Deve ter dado uma descarga energética tão grande com a mudança e a inversão de papéis que ele ficou vulnerável. Tudo aquilo que ele tinha escondido lá atrás veio à tona. E aí o corpo dele não aguentou a sobrecarga. E ele não sabe disso, tá, gente? Porque isso tudo acontece no nosso inconsciente, no nosso campo. E como eles não levam a vida deles dessa forma, eles são evangélicos. Eles não estão olhando para o campo eletromagnético, para a lei da atração, para a física quântica, eu imagino, né? Eles não estão olhando para isso. Eles estão olhando para adorar Deus, falar de Deus, viver com Deus, ajoelhar, que é o que ela fala lá, nas coisas deles. Eles não estão olhando para o corpo, para as emoções, entendeu? Eles estão olhando para isso, só que de uma forma diferente. Então a doença a sombra estava lá e ela estava se materializando. Como que ela se materializa em forma de doença? Porque a sombra, ela vai comendo a sua energia e ela vai crescendo, e ela é um conjunto de emoções e pensamentos. Emoção e pensamento cria sua realidade, certo? E aí, essas emoções e esses pensamentos que ele estava
que ele estava tendo e que ele não prestava atenção não era consciente, era inconsciente, era lá dentro dele. Eles estavam lá, utilizando a energia dele, crescendo até que eles materializaram a realidade. Aí eles poderiam ter materializado aqui fora, em algum negócio dele que não deu certo, algum problema, alguma coisa aqui fora, ou seja, ele não conseguir fazer a empresa dele dar certo quando ele foi o cabeça da empresa, né? Quando ele começou, que foi esse ano, ele começou a ser o cabeça. Olha que engraçado. Esse ano, ou no final do ano passado, ele se tornou o cabeça das empresas. Ele pegou o papel dela e começou a fazer as coisas aqui. Não que ela parou de ser influencer, não, ela continua sendo influencer. Mas a forma como eles estão fazendo agora mudou. Agora ele tá na frente dos negócios, certo? Ela só tá lá postando fotinho, falando que faz regime, que fala com Deus, enquanto ele tá fazendo negócios. Ele virou o homem de negócios. E ela é só a influenciadora que cuida da família, Então inverteu a polaridade. E foi esse ano. E esse ano ele materializa a doença dele. Certo? Então vamos olhar. Olha o que, de acordo com a história dela, ela falou que ele tinha tido um sangramento espontâneo. Sangramento espontâneo na área dos rins e do fígado, algo assim. Sangramento espontâneo normalmente pode ser por pancada ou por problemas de medula, câncer de medula, problema de medula ou por doença autoimune. E aí, ele fez cirurgia, eu achei estranho, eu falei, nossa, mas fazer cirurgia tendo um câncer de medula não tem muito sentido, né? A primeira cirurgia ele fez para estancar o sangue e aí foi para a segunda cirurgia que eu não tinha entendido qual que era a segunda cirurgia, porque eles não falavam também, né? E aí, ontem, eu acho, eles vieram e falaram sobre a doença, né? Veio um médico lá, amigo dele, sei lá, e falou que ele tava com um tumor na suprarrenal, um tumor de adrenal, que é a suprarrenal. E aí, olha só, que engraçado, né? Quando você tem problemas na suprarrenal e você não olha para isso, qual que é a sensação e a emoção e os pensamentos que estão trazendo isso para você? Pensamentos de derrotismo, derrota. O que significa isso? Ele estava na frente e ela atrás. Quando eles inverteram e ele começou a fazer o papel que ela deveria estar fazendo e ela começou a fazer o papel que ele deveria estar fazendo, de acordo com a religião deles, né? Ela era a provedora e ele estava atrás. Eles inverteram o papel. Qual que é a sensação que isso dá num homem? Derrota. Eu não consegui prover a minha família. Ele falava isso abertamente? Não, eu não estou falando sobre o que eles falam na internet. Eu estou falando sobre a sensação interna, a sensação interior. Só que eles estavam construindo, eles aceitaram essa inversão de papéis porque a família junta estava construindo o patrimônio da família. E isso é lindo. Só que a sensação individual de cada um, a dele era derrota, e imagino que a dela era de insatisfação por não estar conseguindo ser a menininha que ela gostaria de ser. Tanto é que ela é toda franzininha, ela é pequena, ela é franzina, ela é delicada, ela é magrinha, pequenininha, não é? E ele é grandão, alto, e ele é toda franzininha e ele grandão. E aí, vira e mexe, ela tá fazendo dieta porque ela fala que ele gosta de mulher magrinha, pequenininha, e ele é grandão. Olha só, o físico deles já demonstra que ele quer proteger, prover e proteger, e ela quer ficar atrás. E eles inverteram a ordem dentro
do campo deles? Para construir a família, claro, para construir as empresas, sim. Isso foi válido? Foi, porque materialmente, financeiramente, eles construíram uma coisa muito grande, muito bonita para eles. Porém, individualmente, eles não estavam vivendo da forma que eles gostariam, certo? Ai, mas eu preciso fazer renúncias para conseguir construir algo grandioso aqui no planeta Terra? Sim e não. Se você acredita nisso, você vai precisar fazer renúncias. Se você não acredita, você não vai precisar. Eu não acredito. Eu não acredito que eu preciso renunciar nada na minha vida para construir algo grandioso. Eu acredito que eu tenho prioridades e são momentos. Então, neste momento, eu quero colocar o meu filho dormir. Mas em outro momento, eu posso estar dando uma palestra para 50 mil pessoas. E fazendo rios de dinheiro, e vendendo livros, e best-seller, e incrível, entendeu? E num navio, fazendo um encontro, que é o que eu quero fazer mais pra frente, tipo a Esther Hicks faz, né? Aquele cruzeiro dos Abraham, e eu quero estar fazendo o cruzeiro do bem-estar, né? Pra gente falar sobre isso, né? Pra gente tratar as nossas sombras e criar um campo eletromagnético maravilhoso de cura, né? Eu tenho essas ideias e eu vou fazer isso mais pra frente. Só que agora a minha maternidade foi completa. Os meus filhos estão grandes, já estão entrando para a adolescência, já estão indo para a fase adulta deles. Eles estão bem. Eu fiz o que eu queria fazer. Eu executei o meu papel. Tudo que eu queria viver, eu vivi com eles. E agora eu estou dando a mim a liberdade de ir olhar para o trabalho e fazer e expandir o trabalho que eu quero, né? Não, nem o trade, eu nem tô falando de trade, mas sim esse trabalho de pulverizar o bem-estar para o mundo, de ajudar as pessoas a não materializar doença e não materializar desgraça, e sim olhar para si mesmo, olhar para o seu campo e encontrar essas sombras que são os seus diamantes, olhar para elas, olhar para esse diamante e transformar esse diamante em luz para sua vida. Essa é a minha missão. Esse é meu objetivo agora nesse novo trabalho que eu tô iniciando aqui no YouTube, que eu comecei devagarzinho o ano passado, em abril do ano passado, e esse ano eu tô colocando mais intenção em construir esse trabalho, porque o Heitor agora já vai fazer 12 anos, o Heitor ele já sinto ele já um adolescente, então eu me dei, né, essa liberdade de seguir. Os meus filhos sempre falaram que era para eu ir, mas eu falava, não, eu escolho estar com vocês, porque eu gosto disso, porque eu sou feliz assim. E agora eu vou porque eu quero ir. Não porque eu tenho permissão deles, não, porque eu agora me sinto bem e me sinto livre para ir, certo? Voltando lá, na suprarrenal. Derrotismo, não cuida mais de si mesmo, ele cuida dos outros, ele cuida da família, ele não olha mais para ele. Ele olha para a família, ele olha para a empresa da família, ele olha para tudo o que a família simboliza. Tanto é que o slogan dele é a família dele e dela, né? A família acima de tudo. Ele não olha mais para ele olha para a família. Então, não cuida de si mesmo. O que significa? Que essa sombra vai ficar lá, comendo energia, crescendo, mas ele não olha para ela. Por que ele não olha para essa sombra? Porque o olhar dele está para a família, para os negócios da família, para o crescimento da família, para o bem-estar da família. Ele não olha mais para ele. Ele foi derrotado nessa questão de provedor, aceitou o papel dele de ficar no bastidor e a partir do momento que ele entrou nesse papel, ele parou de olhar para ele e começou a olhar para a família. E agora que ele inverteu e ele voltou para frente, explodiu a doença nele, apareceu a doença nele. Por quê? Porque ele não
não soube lidar com essa descarga energética que ele teve, porque ele foi cultivando essa sombra durante muito tempo, e quando houve a inversão e que ele realmente saiu para dominar o mundo e ela ficou em casa, ele ficou vulnerável e pá! Materializou a doença nele. Tanto é que ela conta que ele ligou para ela com uma dor muito grande, eu tô com uma dor muito grande, e ela estava trabalhando, ela estava no avião, trabalhando, sei lá, fazendo o quê, mas ela estava no avião, ela estava em outro lugar, e ele estava lá com as crianças, dentro da casa lá, cuidando da família, e aí ele explodiu dentro, né, o sangramento, ele explodiu, e ele estava sozinho. Ela estava trabalhando e ele estava sozinho. Olha como ele já não está mais conseguindo lidar. E o sangramento espontâneo. O que significa sangramento espontâneo nessa questão quântica da matéria? O que significa, né, nessa questão emocional das doenças? O sangramento significa que a minha alegria está se esvaindo. Eu estou jogando fora a minha alegria. Alegria é o quê? É a vida. É fonte de vida. Eu estou jogando fora a minha alegria, a minha energia vital, né? Quando o Heitor fica com muita raiva, o meu filho, ele sangrava o nariz. Sangrava. Quando ele ficava com muita raiva e ele ficava... ele se sentia injustiçado. Ele não acreditava no que estava acontecendo, o narizinho dele sangrava. Ele não conseguia lidar com as situações, o narizinho dele sangrava. E aí eu trabalhei essa sombra com ele durante bastante tempo, e aí agora não temos mais sangramentos espontâneos, né? Ele aprendeu a lidar com isso. E ele teve o sangramento lá na adrenal, lá na suprarrenal, que é o quê? Derrotismo, não cuida mais de si mesmo, ansiedade. A ansiedade veio quando? A ansiedade veio quando eles inverteram. Eles inverteram novamente os papéis. E aí agora ele tá na frente. E se não der certo? E se ele não tiver tanto sucesso quanto ela teve? E se ele não conseguir, entendeu? E se ele é bom só atrás, ele não é bom na frente? E se ele realmente é um derrotado, né? E se ansiedade, pluft. A adrenal mostra isso por meio de um câncer, um tumor. E o que é um câncer? O que é um tumor? O que ele significa pra gente? Câncer, emocionalmente, significa uma mágoa profunda, um ressentimento antigo, ó, mudou o padrão, foi pra trás, derrota. Ressentimento antigo, ele viveu 7, 8, 9 anos no bastidor da mulher dele, no bastidor da família dele, no bastidor da empresa dele. Ele não era o cabeça, ele estava atrás. Ressentimento, mágoa profunda, um grande segredo ou um pesar. Olha só, comendo a ele mesmo. Lembra que eu falei? A sombra começou a crescer quando ele trocou. Ele saiu da frente, da posição da frente e foi para trás. Quando ele começou a parar de olhar para ele e começar a olhar para a família e para a empresa. E isso trouxe uma grande mágoa e um grande pesar. Mas ele falou, eu não vou olhar para isso, porque eu vou olhar para minha família, eu vou colocar a minha família em primeiro lugar, a minha família acima de tudo. E eu abaixo disso. Mas ele não conseguiu fazer isso com maestria. Por que não? Porque ele ficou doente. Porque ele não olhou para essa dor. Se lá atrás ele tivesse olhado para essa sombra quando ela era bem pequenininha e conversado com ela e falado para ela assim, vai ser por pouco tempo, a gente vai colocar a família agora em primeiro lugar, porque por causa disso, a gente vai construir a nossa empresa aqui atrás, enquanto a Adriana estiver lá na frente, porque ela precisa ser sustentada por nós. Nós seremos a base, nós seremos a força dela, para que ela consiga pular, crescer, expandir
sem ter que ficar olhando para trás, para que nada trave ela, para que ela flua. Se ele tivesse conversado com ele dessa forma, não tinha criado uma sombra, tinha transcendido e trazido ainda mais luz para ela, para a família e para ele. Porque ele já ia ter preparado o caminho para essa transitoriedade da vida, né? É um momento transitório em que eu vou fazer isso e eu vou dar tudo de mim para fazer isso, só que mais para frente a gente vai voltar a fazer diferente. E aí a sombra não teria virado uma dor, teria virado luz. Estaria integrada nele e ajudando ele a transcender, a crescer, a explodir, a expandir. Mas ele não fez isso. Ele não fez. Ele guardou um ressentimento lá no fundo do baú, que nem ele sabia que ele tinha. Se for falar com ele, vai falar que ele não tinha. Nem ele sabia. Que estava lá no fundo guardado, lá no fundinho. Certo? O que mais? Exigente e... Não, calma lá. Carregando ódios, o que adianta? O que adianta fazer tudo isso se eu não olho para mim? Se eu não dou atenção para mim? Se eu me sinto um derrotado porque a minha carreira estava indo e não deu certo e eu tive que desistir da minha carreira para ter uma família, para ajudar na carreira da Adriana. Eu desisti de mim por eles. Entenderam? E aí ele não trabalhou isso dentro dele. E não trabalhando isso, ele não transcendeu a dor. Não transcendendo a dor fica lá, pulsando. E aí ele escondeu a dor, homem, né? Escondeu a dor que pulsava lá dentro dele e ficou olhando só para os negócios e para a família e para aquilo que ia expandir e ia crescer, e ele estava ajudando a expandir e crescer com a energia dele. Só que enquanto isso, aquilo pulsava, aquela sombra crescia, utilizando toda essa energia de expansão que eles estavam movimentando, a sombra crescendo, aquilo crescia, aquilo multiplicava, aquilo subia, aquilo crescia, até que quando vem toda essa descarga energética dessa inversão, novamente de papéis, em que ele fica na frente e ela atrás, o que acontece? Explode a sombra e o câncer materializa, certo? Mostra pra ele, olha, a sua sombra virou um câncer. E agora? Faz o quê? O que eu faço depois que eu materializei a doença? Trata. A medicina está aí para tratar do seu corpo físico. Depois que você materializa a doença, você não precisa materializar doença nenhuma. Mas depois que você materializou, não tem mais o que você fazer, a não ser ir lá no médico e tirar. Ou tem sim, tem sim o que fazer. Tem sim. Você mudar totalmente a forma de enxergar a vida, você transcender totalmente essa sombra, você entrar nesse mundo sombrio e transcender, trazer para a luz toda essa dor, transmutar toda essa dor dentro de você e transformar em conexão com Deus, conexão com a fonte, alegria suprema, e a doença desaparece, né? O Joe Dispenza, inclusive, faz vários encontros desse lá nos Estados Unidos, em que a galera chega lá com câncer grau 4, terminal, não tem mais o que fazer, e fica uma semana lá com ele, entrega aquela sombra, aquela dor para o ser superior, naquelas meditações que eles fazem, que inclusive tem no Plástica Mental, que eu passo para vocês, entrega toda aquela dor profunda, aquela mágoa, aquele ressentimento para o ser superior, e o ser superior mostra um outro universo paralelo, uma outra possibilidade, e aí aquela pessoa aceita a mudança, aceita entrar num universo em que ele não é mais quem ele era, e ele se transforma em outra pessoa e a doença é curada.
Só que isso já é assunto para um outro vídeo, que eu também vou falar para vocês como é que transcende a sombra, né? No Plástica Mental, eu trabalho vocês para isso, para sair da catarse, sair da nigredo, transmutando com o seu coração, com o chakra cardíaco, você transmutar a dor e transformar em bem-estar, em alegria, sem você precisar ficar doente, sem você precisar perder o teu trabalho, perder o teu casamento, perder coisas, ser destruído no mundo material, certo? Não precisa ter destruição do mundo material para que você, ou do seu corpo físico, para que você entenda as sombras e para que você transmute as sombras e para que você mude de frequência. Não precisa. Mas nesse vídeo, a gente está dando o exemplo deles. Então, o que eles fizeram? Foram para o hospital, os médicos retiraram o tumor e eles vão fazer um tratamento. E o tratamento vai dar certo ou não, dependendo da gravidade da doença, o tratamento físico. Só que existe também o tratamento emocional, o tratamento do campo eletromagnético. Eles estão orando para Deus, estão lá e ora para Deus. Eu não sei como é que eles fazem essa oração deles, eu não sei como é que eles fazem isso, né? Mas na visão das emoções e do mundo físico e do mundo sutil, da sua conexão com a fonte, ele tem que olhar para essa dor, ele tem que transcender essa dor que está lá no fundo dele, para que o câncer cure. Inclusive, nem precisa fazer o tratamento para isso acontecer. Para que tudo seja curado nele, se ele olhar para a dor, se ele olhar para a sombra, se ele com carinho pegar essa dor que ele teve quando a carreira dele, quando ele se sentiu derrotado e teve que fazer toda essa mudança na vida dele, né? Para explodir a família, para crescer, se ele for lá para esse momento, olhar para tudo isso, trabalhar tudo isso, transmutar essa dor, integrar essa sombra, a doença vai embora. Porque a doença é a sombra, é a dor, é a sombra mostrando para ele que ele tem que olhar para isso, que isso deixou ele magoado, que isso deixou ele chateado, que apesar dele ter ficado tão rico e a família dele parecer ser tão grande, tão importante, dentro dele ele ficou triste. E ele não soube como lidar com isso. Porque, inclusive, ele devia se sentir ingrato, né? Por estar conseguindo construir tanta coisa. A mulher dele tá lá fazendo tanta coisa pela família e ele se sentindo daquele jeito porque ele queria estar lá na música, na carreira dele, então em poucos momentos que ele olhava para isso, né, e ele sentia, ele já, não, isso não me interessa. Ou ele fez como todo homem faz, né, coloca dentro de uma caixinha e enfia dentro da caixinha e não quer saber e nunca mais quer olhar para isso, só que isso vai ter que ser olhado nesta vida, porque isso vai vir à tona. Você precisa catar aquela caixinha, abrir aquela caixinha, olhar para tudo que você guardou dentro daquela caixinha e, com amor, colocar para dentro. Porque é seu, você não pode esconder aquilo de você. Quanto mais você se esconde das suas sombras, daquilo que te deixou triste, daquilo que te deixou mal, quanto mais você foge disso, mais dor você vai ter, maior vai ficar a sua sombra. Então você tem que saber que você tem aquela sombra, que você tem aquela dor, que apesar de você ter construído e conseguido bastante coisa, aquilo lá te machucou. E você tem que olhar para aquilo com amor, com carinho e falar, cara, isso aqui doeu pra caramba. Não foi fácil para mim fazer tudo isso. Eu fiquei muito triste. Doeu. Eu queria ter conseguido do meu jeito. Não desse jeito que foi. Eu queria ter conseguido do outro jeito. Eu sei que eu consegui tudo desse jeito novo. Mas aquela derrota lá
aquela não consistência que eu tive, aquilo me magoou, aquilo me deixou triste. Não foi legal pra mim. Não foi bom. Foi triste. E aí você se abraça, se dá carinho e integra essa sombra em você. Você aceita essa tristeza, você aceita essa mágoa. Você olha para isso com amor, com carinho, com empatia, abraça, fala que tá tudo bem, que pode sentir essa dor sim, que ele pode se sentir magoado, se sentir derrotado, se sentir triste, tudo bem. Ele pode se sentir assim. Pode, não tem problema. E aí, quanto mais você fala, você pode chorar, você pode se sentir assim, não tem problema. Quanto mais você acolhe, isso é acolher. Não resistir. Resistir é enfiar na caixinha. Olhar para aquilo com olhos de empatia e de amor é acolher. Você acolhe, você abraça, você nina. Sabe quando seu filho tá chorando porque ele acabou o pirulito? Aí você sabe que tem mais pirulito no mundo, você sabe. Ou acabou a pipoca, acabou o filme, é uma coisa tão bobinha, você sabe, mas ele chora. Você falou, oh meu Deus, você tá triste, tá muito tristinho, porque acabou o pirulito. Oh meu Deus, que coisa horrível, que tristeza. E eles choram. E eles vão chorando, e vai chorando, até que de repente ele tá rindo, feliz. O que aconteceu? Ele transcendeu ao pirulito. Aquela dor que ele teve da perda. Ele não entende que tem um monte de pirulito no supermercado. Ele ainda não entende isso. Por isso que ele fica tão triste. E aí se a gente fala, credo, para de chorar, menino feio. Sombra. Dor. Dor armazenada. Não pode armazenar. Tem que chorar, tem que soltar, tem que atravessar o caminho da dor para transcender a dor e tem que abraçar. E você é adulta agora, você é adulto, né? Quando eu olhava para mim e falava assim, Larissa, você tá colocando a criança na cama. Qualquer um pode colocar essa criança na cama. Por que você não tá lá fazendo YouTube e explodindo, ou fazendo mais trade e explodindo financeiramente para você comprar uma mansão em Hollywood? Porque às vezes lógico que às vezes eu pensava nisso. Será que eu não tô exagerando? Será que eu não posso tirar um dia dessa soneca para ir, dessa hora de dormir, para ir cuidar da minha vida profissional? Será que eu não posso dar um pouco mais de valor para minha vida profissional e um pouco menos de energia para minha maternidade? Quando eu pensava isso, eu ficava triste, eu chorava. E eu, nenê, tá bom. Eu, como adulta, eu me abraçava. E eu falava assim para mim, lembra que você sempre falou que vai acabar? Que as crianças vão passar. E o trabalho nunca vai passar. Porque você sempre vai trabalhar. Então é por isso que você dá mais atenção agora para os seus filhos e menos atenção para o trabalho. Porque daqui a pouco eles vão viver a vida deles e você vai ter só a sua vida para viver. E aí você vai poder fazer o que você quiser, explodir para o lugar que você quiser, porque é só você com você mesma. E aí eu terminava de chorar, ficava feliz e falava, é isso mesmo, vou continuar curtindo a minha vida de mãe. E pronto, fiz meu dinheiro, fiz um montão de dinheiro. Mas em primeiro lugar, eu fiz a minha maternidade como o meu sonho queria que eu fizesse. Eu realizei o meu sonho de mãe, de maternidade. E eu faria de novo, do mesmo jeitinho, com os mesmos erros, do mesmo jeito. E de novo, porque eu amei tudo aquilo que eu fiz. Eu amei muito. Inclusive, eu teria trabalhado um pouco menos. Eu teria ganhado menos dinheiro.
Uhum. Porque daí eu ficaria um pouco menos estressada e cuidaria mais deles, com mais amor. Porque a única coisa assim que eu sinto que eu pequei foi no estresse. Muitas vezes o trabalho me estressava e aí eu não, e como eu trabalhava em casa, eu não conseguia ir lá atendê-los na paz que eles mereciam. E aí acabava que dava uma conturbada lá, mas logo eu percebia, trabalhava o meu interior, porque eles não merecem. Então eles não vão ter essa versão minha estressada. Mas eles tinham, né? Tanto é que hoje eles falam: "Ah, mamãe, mas não, você sempre foi fofinha, meu amor. Às vezes você só ficava estressada por causa do trabalho, mas a gente sabia. E não tem problema." Eles falam isso pra mim hoje, eu acho tão lindo. Vocês são muito maravilhosos, vocês são muito amorosos com a mãe de vocês. Meu Deus do céu, ó, eu fico até emocionada. Porque realmente eu fiz tudo do jeito que eu queria mesmo, né? Fiz. E foi lindo, né? E esse estresse me dava dor nas costas, me dava dor no pescoço, me dava dor no quadril, né? Me fazia aumentar o peso. Por quê? Porque às vezes eu acumulava muita função, sendo que eu queria estar só sendo mãe, mas eu também resolvi fazer dinheiro. Então, às vezes, esse fazer dinheiro era pesado para mim. E aí eu parava. Porque eu sabia que o pesado para mim não eram os meus filhos. Era essa vontade de fazer dinheiro logo. Aí eu diminuía o fazer dinheiro logo, o foco e o desespero, e olhava para o que eu amava. Que eu falo para você que vocês têm que fazer isso. Que é a minha família, a minha maternidade, que eu amo tanto, a minha maternidade. E aí eu desenrolava, sozinho desenrolava aquilo lá, e o dinheiro vinha e eu resolvia e só de eu mudar o foco. Eu mudava o foco, cuidava de mim, das minhas dores, né? Ia lá, fazia minha meditação, a transformação essencial, cuidava de mim e dava mais amor e mais atenção para minha família, pronto. O dinheiro desenrolava e a bolada entrava, sem eu me esforçar tanto, que nem eu tava quando eu tava brava. Mas também esse é um assunto para um outro vídeo que a gente vai fazer. Beleza, gente? Então, qual que foi o objetivo principal desse vídeo? Usar a questão energética lá, dessa questão da Adriana, e com certeza todos vocês agora fazer uma intenção de melhora para ele, que eles voltem e fiquem bem, uma intenção de saúde, né? Que ele receba toda a nossa intenção, o nosso amor de muita saúde e prosperidade nessa área da saúde, que ele olhe para ele, que ele se cuide, né? Que ele trabalhe essa sombra dele e que ele transcenda essa dor e que ele seja ainda mais feliz, ainda mais rico, que a família dele seja ainda mais linda, que ele seja ainda mais feliz em tudo que ele quiser, que ele transcenda essa dor e que ele seja mais e mais iluminado. Faça essa intenção para ele, né? Porque eu trouxe a história dele, a história da família dele aqui, pra gente falar de amor, pra gente falar de transcender as nossas sombras e transformar em luz, né? Então, olha como a história dele é bonita. A história dele vai servir para tanta coisa boa pra gente aqui que tá assistindo esse vídeo. E a gente vai pulverizar isso para todos os cantos, para que as pessoas que estão sentindo alguma mágoa, que estão sentindo alguma dor, que estão sentindo, que estão se colocando em segundo lugar, porque no momento, a vida e o emaranhamento da vida aqui, terrena, no planeta Terra, a vida física, pede para ele dar esse passo, para ela dar esse passo, para que ela olhe para essa sensação de ressentimento, de mágoa, de dor, para que acolha essa sensação. Olhe para isso com amor, acolhe. Se você tem algum ressentimento agora, alguma dor, aproveita que você tá nesse campo agora, que você tá sentindo esse campo vibracional de acolhimento, de sombras, de dor. Acolha, deixa ela chorar, deixa escorrer as lágrimas, faz a soluço, deixa a catarse, sente a catarse,
Sente vindo. Deixa as lágrimas escorrerem. Deixa. Doeu mesmo. Se abraça. Foi muito difícil para você mesmo. Foi muito difícil. Você ficou muito triste. Te magoou. Foi difícil para você. Foi pesado. Foi muito difícil. E você continuou vivendo apesar disso. E hoje a gente está colocando muito amor nessa dor, muito amor, porque você não merece ficar na dor. Você merece acolhimento, amor e carinho. Então você vai dar para você muito acolhimento, muito amor, muito carinho agora nessa dor que você está sentindo. Você vai colocar toda a energia de amor, toda a energia de carinho que você está sentindo agora nesse vídeo aí em você e vai acolher essa sua dor. Até você vai entrar nessa dor até que ela consiga se expressar inteiramente. Chora tudo que você tem que chorar, fica brava tudo que você tem que ficar. Aí, nesse momento, você com você mesmo, e você vai se acolhendo, vai se amando, vai se cuidando, e vai sentindo segurança, e vai falando que tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir tudo isso, que tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Você está em segurança, você está em segurança. Tá tudo bem se sentir assim, não tem problema. Pode chorar, pode sentir, pode deixar passar. Você está em segurança. A fonte está aí com você, agora, do seu lado. Deus está aí com você. Sente essa energia divina. Tá tudo bem. Você está segura. Você está em segurança. Isso é lindo. Tá bom? Beijo pra você. Termina o seu exercício até você sentir total conexão com a fonte. E eu vou ficar em silêncio agora. Beijos. Eu te amo. Me perdoe. Sinto muito. Obrigada por estar aqui. Eu te reconheço. Eu te aceito. Eu te vejo. Eu te amo. Obrigada.